Olá, queridos alunos, graça e paz. Como é que você está? Tudo bem? Estamos aqui preparando a nossa quarta aula do nosso curso de plantação de igrejas, módulo do seminário da MESP, um seminário que tem se diferenciado aqui no estado de Pernambuco, com uma visão ampla e missionária. Você sabe que esse curso ele vai ter a parte teórica, a parte de atividades executáveis e vai ter a nossa viagem missionária, complementando assim a sua nota. Lembrando a você a importância de você estar com a apostila, manual para o plantador de igreja. Aqui nós temos tanto o módulo 1 quanto o módulo 2. É preciso que você leia toda a parte do módulo 1, faça todas as atividades, para que a gente possa então ficar restando a segunda parte da avaliação, que é a nossa viagem prática. O tema que eu quero compartilhar com você hoje, na nossa quarta aula, a parte gravada, já que o nosso curso é dividido em aulas ao vivo, pelo Zoom, e aulas gravadas, para complementar a carga horária. Eu quero falar com você hoje sobre os 10 fundamentos da plantação de igrejas, os 10 fundamentos para uma plantação de igrejas bem-sucedida. Esses princípios, eles são imutáveis, no sentido de que, independente do contexto que você esteja inserido, do momento em que você esteja implantando, né, ou plantando uma nova igreja. Deixa eu compartilhar aqui a tela, para que a gente possa, então, trabalhar o nosso conteúdo, esperando em Deus que possa ser de uma riqueza extraordinária para a sua vida, ok? Então, vamos lá? Então, começando, o primeiro fundamento importante para que você entenda sobre plantação de igreja é que plantar igreja é uma obra sobrenatural. Ela cumpre uma agenda e um propósito divino. Deus não está pensando apenas em você. Deus está pensando depois de você. É preciso que você entenda que plantar uma igreja não é algo que vai simplesmente marcar o seu ministério, vai simplesmente evidenciar a sua capacidade. Vai ser uma bandeira e um troféu que você vai carregar. Há um propósito de Deus, há uma agenda de Deus. Deus tem implantado, Deus tem feito nascer igrejas nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais incríveis e extraordinários, porque Deus tem um propósito de mudar aquela geração. Deus tem um propósito de abençoar aquelas vidas. Você precisa entender que quando nós plantamos uma igreja, crianças vão crescer ali, jovens serão impactados por aquela palavra, idosos terão a sua vida acalentada pelo conforto do Evangelho. Futuros líderes surgirão dali. Profissionais seculares, políticos, professores, advogados, engenheiros, vão surgir dali. Aquela igreja vai mudar a geração, o cenário, a realidade de muitas pessoas daquela comunidade. Então, Deus está cumprindo uma agenda dele. Nasce uma igreja todas as vezes que Deus deseja e planeja mudar a realidade de um local. Há um propósito por trás. Eu e você somos parceiros de Deus. Nós não plantamos uma igreja ou iniciamos um projeto de plantação de igreja porque somos bons, porque está no nosso coração, porque é fruto da nossa visão, mas Deus gestaciona uma visão dele, um propósito dele, do qual nós estamos sendo apenas privilegiados de participar desse projeto de plantação. Então, entenda, nenhum lugar é fechado o suficiente, é difícil o suficiente, é restrito o suficiente para que uma igreja não surja ali. Surgirá uma igreja onde Deus desejar, debaixo de uma árvore, dentro de um condomínio fechado, dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade carente, dentro de uma outra igreja, dentro de uma escola, dentro de uma universidade, em qualquer lugar, Deus poderá suscitar uma nova igreja que vai dar continuidade. Eu e você passaremos, os plantadores passarão, outros virão dar continuidade. É uma agenda que vai dar continuidade depois de nós. Então, nós vamos sim dar a nossa contribuição naquela história, naquele mapa de ação de Deus naquela localidade. Mas certamente vai transcender a nossa existência. Nós partiremos e a igreja que nós ajudarmos a fazer nascer, certamente continuará depois de nós, levando o nosso DNA e a nossa história também, ok? O segundo fundamento que você precisa ter em sua mente
é que é uma obra complexa e trabalhosa, conquanto, parece até paradoxal, eu dizer que é uma obra sobrenatural e não uma vontade simplesmente minha, mas também é uma obra complexa que exige planejamento estratégico. Não existe um manual para plantar igreja. Entenda, existem princípios bem-sucedidos que deu certo em alguns lugares, mas vai exigir planejamento e estratégia, porque isso não garante o sucesso que aqueles princípios, que aquelas técnicas, que aquele planejamento que deu certo em tal lugar vai dar também em todos os lugares. Cada lugar tem a sua dinâmica, cada povo tem a sua história, cada bairro tem a sua cultura, cada plantador tem o seu perfil, cada morador de uma comunidade tem suas estratégias, tem suas necessidades, tem as suas ambições, suas expectativas, tem os seus medos. Percebe? Nunca vai existir igrejas iguais. Portanto, não existe um manual que dê certo e ajude a plantar igreja em qualquer lugar. Existem princípios que têm dado certo em muitos lugares, princípios esses que nós estamos compartilhando com você neste curso, e nós oramos para que você, a partir destes princípios, encontre o seu caminho, encontre o caminho mais adequado, mais específico para a igreja que você está planejando plantar nesse ambiente em que você está inserido, onde Deus lhe deu essa visão, ok? Mas é trabalhoso, é complexo, tá bom? O meu planejamento não garante o sucesso. Quem garante o sucesso é Deus, porque a obra é de Deus. Aonde Ele quiser que se nasça uma igreja, nascerá. E aonde Ele não tem planejamento, vontade de que nasça uma igreja, nosso planejamento poderá estar totalmente errado, mesmo usando princípios que foram bem-sucedidos em outros lugares, tá bom? Um segundo fundamento, queridos, é que é uma obra que exige uma visão. Exige uma visão de Deus. Você vai olhar para um lugar e enxergar o que ninguém mais está enxergando. Você vai sentir o que ninguém mais está sentindo. Você vai estar numa conexão com Deus, que deseja que você faça algo inédito ou algo que outros tentaram e não conseguiram, e agora é a sua vez. Então, é uma obra que exige essa visão de Deus. A visão, ela determina o nosso estilo de vida. É a visão que peneira as nossas prioridades. Uma pessoa que tem uma visão de plantação de igreja, tudo que ela faz, aonde quer que ela esteja, tem foco, tem conexão, tem propósito. Nós não fazemos por fazer e nós não fazemos qualquer coisa. Nós temos uma visão de que aquela ação poderá fazer surgir uma igreja. Então, quando eu olho para uma casa, quando eu entro numa rua, quando eu vejo um galpão, quando eu vejo um grupo de pessoas sentadas numa praça, quando eu vejo um grupo de pessoas se reunindo numa associação, automaticamente na minha mente se começar um trabalho com essas pessoas, poderá suscitar uma conversão desse grupo e esse grupo poderá vir a se tornar uma igreja, poderá se tornar uma congregação, um pequeno grupo. Então, a visão, queridos, ela simplesmente define o nosso estilo de vida. Eu sei porque eu faço, eu já tenho a ideia de ver uma família e dizer assim, vocês querem um estudo aqui na casa de vocês? Por quê? Porque não tem nenhum crente ali naquela rua ou naquela região e de repente aquele povo se converte e naquela casa pode suscitar o início de um trabalho. Então, esses pensamentos na mente de um plantador, eles estão muito conectados. E todas as ações têm um fim por trás, têm um objetivo por trás, automaticamente. Tá certo? Então, isso vai peneirando as nossas prioridades. A gente não vai perder tempo com aquilo que, de repente, poderá não redundar numa efetiva evangelização e na possibilidade de conversão de pessoas e na abertura de um novo trabalho. Quando temos uma visão, somos dirigidos em viver em função daquela visão. Algo muito forte faz com que você invista e continue investindo em determinado segmento, em determinada família, em determinado local, em determinada estratégia, mesmo que as pessoas não vejam nenhum resultado naquele momento, mas você tem uma visão de que ali suscitará em breve um trabalho. E aí os resultados aparecem. Somente quando nós trabalhamos e planejamos de forma intencional, focada, entendendo o tempo de cada local, sem preocupação com os resultados, mas cumprindo essa inclinação, essa vontade de Deus para as nossas vidas, certamente os resultados aparecem.
e a pessoa ou a igreja que está à frente daquele trabalho precisa ter essa visão. Algumas igrejas que Paulo implantou, ele levou 2 anos, outras ele implantou em menos de 6 meses. Deus é que dirá o que vai acontecer em cada lugar. Nós precisamos apenas obedecer e seguir a visão. Ok? Quarto fundamento, muito importante de compartilhar com você, é que é uma obra que necessita de parcerias. Plantar uma igreja exige parcerias, porque ela não pode ser realizada por uma única pessoa. Ela não pode ser realizada por uma pessoa sozinha. Você precisa entender que, por ser uma obra sobrenatural que cumpre uma agenda e um propósito de Deus, e ser complexa e trabalhosa, Deus vai dar visão a alguém, mas Deus também levantará um time diversificado, com níveis diferentes de tempo, de comprometimento, de ação. Haverão pessoas que vão se envolver com você temporariamente, por uma semana, só os finais de semana, por 2 dias, uma vez no mês. Haverão pessoas que vão se envolver de forma mais intensa, um período do dia, toda semana. Haverão pessoas que vão se envolver apenas financiando. Haverão pessoas que hão de se envolver com o seu projeto, sendo intercessores. E a gente que ora de uma forma diferenciada. Nós precisamos dessas pessoas, porque se tudo dependesse apenas da nossa oração, não andaria. Então, eles dão cobertura de oração. Há pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas que abrem caminhos. São amigos chaves. São pessoas que conhecem alguém que pode alugar um local, que conhece um médico que pode ajudar, que conhece um irmão que pode emprestar um som. E eles são essa equipe de logística, alguém que tem um carro que pode levar pessoas. Ou seja, é preciso um time para completar essa engrenagem. Uns doam, outros divulgam, outros ajudam, outros oram, percebe? E virá outro que pastoreia, porque o plantador não é aquele que pastoreia, virá alguns que vão discipular. Tem pessoas que abrem caminhos e tem outros que vêm consolidar os caminhos, vêm para pastorear. E é preciso convicção desse chamado para poder participar. Todo mundo precisa ter a convicção de que esse trabalho é de Deus, esse trabalho merece apoio, e a pessoa diz, poxa, eu preciso contribuir com isso, poxa, eu preciso orar por isso, poxa, eu preciso doar um tempinho para aquilo ali, poxa, eu preciso falar com alguém que ajude isso aí. Então, essas pessoas precisarão ter essa convicção, percebe? E você vai ter o apoio para que a obra de Deus aconteça. A nossa segunda aula fala sobre isso. Você deve lembrar a nossa segunda aula, quando a gente fala sobre Elioabe e Bezalel, lá em Gênesis 36, você vai lembrar que a obra, Deus suscita parceiros, porque é impossível que a gente realize a sua vontade sozinhos, ok? Bem, quinto fundamento. É uma obra que exige flexibilidade para aprender coisas novas de Deus. Não tenha dúvida, nenhuma igreja é igual a outra, nenhuma plantação de igreja ocorre exatamente igual ao outro, os obreiros não são iguais, o tempo que vai levar para se firmar e consolidar não é igual. Cada igreja, ela cumpre um plano eterno de Deus. Então a gente precisa estar sensível à sua voz, percebe? Suas oportunidades vão surgir, em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Precisamos estar sensíveis às oportunidades que Deus vai abrir, precisamos estar dependentes das realizações que Deus vai fazer, e precisamos também estar disponível para o tempo de Deus para cada coisa. Eu gosto muito de exemplificar a experiência que eu tive na igreja que nós implantamos no município de Lagoa do Carro, aqui na zona da Mata Norte de Pernambuco, aonde logo nos primeiros meses nós não tínhamos ninguém ainda, ninguém. Nós fizemos uma viagem missionária de um final de semana, várias pessoas suscitaram interesse pelo estudo da palavra, algumas pessoas disseram que se converteram, e aí o trabalho posterior é começar a visitar essas pessoas e confirmar se aquele momento de emoção, de conversão, ele vai realmente se confirmar. E lógico, você recebe uma lista de 20, 30 pessoas que se convertem, e quando você vai peneirar e volta a visitar, nem todo mundo vai permanecer, e às vezes não sobra ninguém. Mas aí nós começamos a ter algumas casas que aceitaram. Uns 10, 20% daquelas casas aceitaram de fato fazer o estudo. E aí a equipe fazia o estudo, mas a base que nós tínhamos era o carro. Nós não tínhamos um banheiro para usar, nós não tínhamos um local certo para se alimentar.
Passava-se o dia realmente na rua, tendo apenas o carro como a nossa base. Depois nós fizemos um contato com uma escola e conseguimos a escola para levar esse grupo para receber o discipulado na escola. Ela tinha uma sala, era uma escola estadual, tinha uma sala disponível uma noite na semana, e nós convergimos o trabalho para aquele dia, para que essas pessoas, depois que passaram um tempo recebendo a visitação, elas começaram a ser ajuntadas. É o período do ajuntamento. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre isso, o processo de plantação de igreja. Quando eu falei para vocês que tudo começa com a evangelização, o resultado da evangelização vem a segunda etapa, o discipulado, e depois de um tempo, com a confirmação e a consolidação desse discipulado, nós vamos para o ajuntamento. Então, nós começamos a fazer esse ajuntamento nessa escola. Mas melhorou um pouco, porque aí nós tínhamos a escola para descansar, o banheiro da escola para usar, mas não tínhamos nenhuma casa ainda de uma pessoa que estivesse realmente abrindo a casa. Uma dessas pessoas, vendo nossa preocupação com o horário, porque nós tínhamos que fazer a visitação e quando dava 5, 6 horas a gente já queria correr para ir para uma padaria, se alimentar na padaria, né, fazer um lanche, um jantar e voltar para a escola, porque a gente iria receber o pessoal no ajuntamento. Então essa pessoa disse: por que vocês estão com pressa? E a gente falou: porque a gente vai para a padaria jantar. E vocês estão jantando na padaria? Sim, esses meses todos nós temos jantar na padaria. Ela disse: não, então hoje vocês não vão jantar na padaria. Hoje vocês vão jantar com a gente. E aí a gente jantou com eles. E aí aquele discipulado se estendeu pelo jantar. Terminamos o jantar, voltamos para a escola, terminamos a escola, voltamos para Recife. Na semana seguinte, voltamos lá de novo. Quando chegamos lá, ela disse: hoje vocês vão jantar com a gente de novo. E quando nós terminamos o jantar, ela disse: olha, a partir de hoje, vocês venham jantar aqui. E por 2 anos e meio, essa pessoa que nos abraçou era católica, o nome dela se chamava Virna, a irmã Virna, e durante 2 anos e meio, a irmã Virna nos acolheu, e nós não podíamos deixar de jantar na casa dela. Ela não se converteu durante 2 anos e meio, mas durante 2 anos e meio ela foi uma apoiadora. Deus abriu aquela porta. Nós pregávamos o evangelho, ela achava muito interessante, gostava de ouvir os ensinos da palavra de Deus, mas não fazia sua decisão ao lado de Jesus. Por 2 vezes nós pensamos em não jantar lá na casa dela e fomos para a padaria. Na semana seguinte, quando voltamos lá, ela deu um bale na gente, dizendo assim: eu fiz comida, perdi comida e vocês não vieram. Por que vocês não vieram? Mas, dona Virna, a gente não queria dar apoio, a gente achava que estava sendo pesado, quase 1 ano, pregando o evangelho para ela, ela não se convertia, a gente não achou justo continuar. Ela disse: não, vocês precisam continuar vindo aqui. Isso aconteceu por 2 vezes, levamos 2 carão dela 2 vezes, e até depois disso nós não deixamos mais de ir na casa da dona Virna, e só depois de 2 anos e meio, dona Virna veio fazer a sua decisão por Jesus. Através dela, seus filhos foram alcançados, e ela partiu para a glória pouco tempo depois, mas convertida. E aí um dos seus filhos passou a nos receber para a gente poder jantar lá. Coisas de Deus, percebe? A gente tem que ter muita flexibilidade para aprender, queridos. Aprender, porque em cada lugar vai ser diferente. E Deus é que vai dizendo como é que tem que ser o trabalho naquele lugar. Ele vai abrindo portas. Não adianta a gente manter uma visão fechada de dizer: plantação tem que ser assim, plantação tem que ser assado. Foi desse jeito que eu fiz em outro lugar. Você vai aprender coisas novas. Esteja sensível para perceber o agir de Deus, de você vivenciar experiências totalmente novas. Eu nunca tinha vivenciado uma experiência como essa, de uma pessoa não crente manter durante mais de 2 anos uma equipe de pessoas crentes, e ela continuava católica, sua casa cheia de andor e de imagens de santo, mas ela queria e ela entendia a importância do que estávamos fazendo, e Deus estava por trás disso. Quando nós achávamos que dona Virna não se converteria mais, ela então fez a sua decisão lá de Jesus e foi uma grande obreira, o pouco tempo que ela ainda durou com vida, já convertida na igreja. Então aprenda, tá certo? É uma obra que exige flexibilidade para a gente aprender coisas novas de Deus. Senão você vai perder muitas oportunidades, tá bom? 6º fundamento sobre plantação de igreja. Importante você entender isso. É uma obra que necessita de acompanhamento próximo do obreiro. Exige um acompanhamento, porque o trabalho ele é desafiador. As frustrações elas são frequentes. O desânimo e o cansaço são possibilidades reais.
uma pessoa que está trabalhando sozinha. Nós sentimos isso em relação à dona Virna, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar. A gente se frustrava, né? A gente se frustrava, poxa, a gente desanimava. A gente está aqui para pregar o evangelho, quer vê-la se converter. E a gente queria tanto vê-la se converter que a gente já não entendia que o evangelho já tinha entrado na sua vida desde o dia que ela disse: venham comer aqui, eu quero que vocês venham comer aqui, eu quero que vocês jantem aqui. Percebe? Não é necessariamente alguém que levanta a mão que se converte. O evangelho está trabalhando na vida das pessoas. Mas às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes há uma constante cobrança de resultados. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas se converteram? Quantas visitas você fez? E aí começa a dizer assim, a gente está pagando e não está vendo o resultado. Quando os resultados não é uma escolha e uma determinação do obreiro. Os resultados, eles vêm de Deus. Ok? O obreiro não precisa só de cobranças, mas ele precisa também de apoio emocional, ele precisa de apoio material e ele precisa de apoio espiritual. Nós tínhamos muitas casas para visitar. Nós íamos com a equipe de carro. Por quê? Porque era cansativo que eles fizessem todas as visitações a pé. Ajuda o obreiro, compra uma moto para ele, compra uma bicicleta para ele, compra um carro para ele. É preciso que o obreiro tenha a mínima estrutura de material, de equipamentos, para poder fazer o seu trabalho, material que ele possa usar, percebe? Apoio. Precisa, gente. Não só cobrança. E isso é acompanhamento. Ele precisa ser visitado, o obreiro precisa de descanso. Ei, há quantos dias você não descansa, não tira férias? Não, precisa tirar férias. Ele precisa de apoio, ele precisa de pessoas que possam ir lá, passar um tempo com ele, fazer algumas coisas com ele, para que não fique tudo em cima dele. A casa de apoio do obreiro que ele tem precisa de reparo, vai deixar tudo na mão dele? Não, está aqui, contrate alguém, ou um grupo vai lá, passa o final de semana com ele, mata um pouco daquela solidão dele, faz o trabalho para ele. Entendeu? Ele precisa de apoio, acompanhamento próximo. Mais da metade dos obreiros que desistem do trabalho, quando não é o aspecto financeiro, que às vezes não é o apoio, é o acompanhamento, é a falta de pastoreio, é a falta de comunhão. Ele não pode ficar sozinho por muito tempo, a família dele sozinha, abandonada por muito tempo, ok? Sétimo fundamento para a plantação de uma igreja bem-sucedida é você entender que a plantação é uma obra que precisa de um obreiro vocacionado, comprometido e qualificante. Entenda o que é isso. Nós precisamos de um obreiro vocacionado porque ele precisa entender que é isso que Deus quer dele. E ai de mim se não anunciar o evangelho. A vocação é essa convicção do que Deus espera de nós. Comprometido tem a ver com responsabilidade. Porque enquanto as pessoas estão aprendendo quem somos, aprendendo quem é a nossa igreja, nos conhecendo melhor, qualquer vacilo é imperdoável. Pode dar um mau testemunho, pode desacreditar as pessoas. Então o obreiro não pode ser irresponsável, ele não pode assumir uma coisa e não fazer, ele não pode dizer que vai e não vai. Percebe? Ele precisa ser alguém que de fato está comprometido em fazer aquele projeto dar certo. E qualificante, ou seja, é alguém que precisa estar qualificado e em constante qualificação. Ele precisa ser alguém que gosta de estudar. Ele precisa continuar aprendendo. É preciso a gente continuar investindo no obreiro para que ele possa, amados irmãos, fazer capacitações. Um obreiro qualificado não significa que ele tem que ter mestrado em plantação de igreja. Ele precisa ter o conhecimento básico, importante para começar, mas ele precisa receber apoio continuado, para que ele continue aprendendo. Comprar livro para ele, mandar ele para conferências, seminários, fazer ele participar de cursos online. Ele precisa ser alguém qualificante. Ele precisa ser alguém que continua se atualizando, tá certo? Alguém que tenha certeza do que Deus espera dele, espera isso, que ele faça isso. Ele precisa estar comprometido pelos próximos 3 a 5 anos com aquele projeto. Ele não pode começar a aventurar e daqui a pouco desistir, mas ele precisa continuar em constante investimento de aprendizado.
O oitavo fundamento para uma plantação bem-sucedida é você entender que plantar uma igreja é uma obra que exige ousadia e sociabilidade. A ousadia nos ajuda a fazer coisas novas. A ousadia nos ajuda a fazer coisas difíceis. A ousadia é o elemento que nos faz fazer coisas velhas, mas de forma diferente, com uma nova roupagem, contextualizada, tá certo? O obreiro não pode ser a pessoa que faz tudo como sempre fez. Ele precisa se atualizar, ele precisa ter coragem para fazer coisas novas e coisas diferentes. Isso é importante, tá certo? Isso nos faz aproveitar o máximo das oportunidades que Deus nos manda. Ele nunca trabalhou com crianças, mas começou a vir um grupo de crianças. Ele nunca trabalhou com idosos, mas começou a surgir um grupo de idosos. Então ele não vai perder essa oportunidade. Mas ele nunca trabalhou, então ele vai abrir mão. Não, ele vai procurar se informar, ele vai buscar gente nova, ele vai entender que é uma oportunidade, um vento que o Espírito está soprando, e ele vai ter ousadia para aprender ou buscar apoio de pessoas, ajuda de pessoas para trabalhar melhor com aquele grupo, aquele segmento que está se despertando e surgindo para ele trabalhar. Isso é fundamental. Agora, a sociabilidade é o prazer de estar com pessoas, de gostar de se envolver com pessoas, de fazer novos amigos. O obreiro, o plantador de igreja, precisa ser uma pessoa de empatia. Ele precisa gostar de ir para a casa das pessoas, tomar um cafezinho delas, e chamar as pessoas para vir na sua casa tomar cafezinho também. Ele precisa sentar no chão para jogar um dominó, jogar uma bola de gude. Ele precisa parar para ouvir as pessoas. Ele precisa estar na rua. O plantador precisa estar na rua. O plantador não pode achar que o serviço dele é só fazer aquelas visitas e agora esperar o dia de culto. É alguém que está na rua, é alguém que está fazendo amizade com um padeiro, com um açougueiro, com um vendedor ambulante, com um sapateiro. Ele compra pão num dia numa padaria e outro dia ele compra em outra padaria para ele ir fazendo amizade. Ele quer se tornar conhecido. Ele quer ser amigo das pessoas. Ele vê as pessoas com algum tipo de dificuldade, um vizinho que está colocando tijolo para dentro, que está fazendo uma reforma, ele ajuda a colocar o tijolo para dentro. Ele pergunta ao vizinho se quer uma ajuda naquilo ali. Entendeu? Ele tem carro e ele vê um vizinho precisando socorrer o filho e ele diz, bora, eu socorro o seu filho. Ele vai visitar o filho, ele ajuda a comprar um remédio, ele é alguém sociável. Tem ousadia e sociabilidade. Esse é o fundamento importante para uma plantação bem-sucedida. Estamos finalizando, só faltam 2 aspectos agora. O 9º aspecto é que você precisa entender que a plantação é uma obra que exige um investimento contínuo. Olha, precisa gastar. Sem dinheiro não se faz nada. Então, plantar uma igreja é investir. Investir para atrair pessoas, investir para ajudar pessoas, investir para adequar a estrutura, investir para dar mais qualidade ao ensino. Então, comprar revistas novas, pintar a parede com design, comprar cartazes, ajudar alguém que esteja precisando. Percebe? Fazer um evento, um chá, um café da manhã e chamar as pessoas. Se alguém quiser ajudar, ajuda, mas se não, você investe naquilo ali. Se alguém, quem deseja receber algo em troca na plantação de uma igreja, vai se frustrar. Porque plantação de igreja, via de regra, você dá mais do que recebe. Você investe, tá certo? Então você precisa de um som bom, você precisa de um data show, você precisa de uma boa iluminação, você precisa de um ambiente limpo, higienizado, confortável, você precisa de cadeiras confortáveis, tudo para facilitar a pregação, precisa investir. A gente precisa parar de pensar que plantar uma igreja é pegar os móveis velhos da sede da igreja mãe e mandar para a congregação. Vamos trocar de banco, então manda os velhos para a congregação. Tá certo? Vamos comprar um data show, então pega o retroprojetor e manda para a congregação. Esse caixa já está dando problema, vamos comprar caixas novas e manda esse caixa velho para a congregação. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Porque você vai estar dando um mau exemplo, uma mal visualização. As pessoas vão chegar e vão ver, elas vão aprender que ali, tanto faz, o pior pode ser dado para aquele trabalho. Não, não pode ser assim. É uma obra que exige
investimento contínuo. E por último, mas não menos importante, o 10º fundamento para uma plantação de igreja bem-sucedido é que é uma obra que se faz através de um crescimento progressivo. Entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. É uma obra que exige um crescimento gradual. Fique preocupado quando o trabalho cresce muito rápido, porque um trabalho que cresce rápido, um ajuntamento, pescar pessoas de outra igreja para começar um trabalho, não significa que você está plantando um trabalho saudável, não significa que essas pessoas vão amar esse trabalho, vão se doar por esse trabalho, vão investir nesse trabalho. Plantar a igreja não é transferir pessoas de igreja, não é isso, não é pescar no aquário dos outros. Uma boa plantação, ela não ocorre por transferência, ela ocorre por conversão, vidas transformadas, vindo do espiritismo, vindo da igreja católica, vindo do que for. E elas entram no primeiro amor e elas passam a ter uma gratidão e uma paixão por aquele trabalho que foi o instrumento que Deus usou para salvar a vida deles, e é ali que ela vai querer trazer seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Percebe? Então, um trabalho precisa começar pequeno, para que as pessoas acompanhem esse crescimento, para que as pessoas que se convertem ali, elas cooperem com este crescimento e elas cresçam junto com o trabalho. Então, alguém vai ver que ela se converteu e ela foi discipulada ali, e a igreja está melhorando e ela também. E pessoas estão se convertendo e ela está crescendo também. Ela agora já vai ser uma professora de escola dominical, uma auxiliar de diaconia, alguém que vai ajudar na limpeza, percebe? Ela está crescendo junto com o trabalho. Isso é fantástico, tá certo? Começar um pequeno grupo é excelente, um grupo familiar é excelente, uma pequena congregação. Alugar um lugar somente quando todos desejarem e ajudarem. Então, o melhor momento para se alugar uma casa ou um salão é quando você já passou pela etapa do evangelismo, do discipulado, e aí essas pessoas querem se ajuntar, elas querem ser igreja. Elas foram ensinadas que a igreja é quando as pessoas oram juntos, adoram juntos, ouvem a pregação juntos, traz as pessoas, e elas vão dizer, por que todo mundo tem igreja e a gente ainda não tem uma igreja, não tem um templo? Ok, você quer um templo? Temos que alugar. Você está disposto a contribuir e cooperar para o aluguel? Precisa de manutenção. Você está disposto a ajudar nessa manutenção? Sim, eu estou disposto, eu quero ajudar. Eu vou. Então vamos procurar juntos. Vamos escolher juntos. Todo mundo ajudando a pagar, todo mundo ajudando a manter, todo mundo ajudando a cuidar. Percebe? Todo mundo trazendo seus amigos e familiares. Sua segunda casa. Isto é fantástico. Tá certo? É quando todos desejam ajudar o processo. É um processo de discipulado contínuo, porque as pessoas terão responsabilidade pelo local e terão responsabilidade pelas pessoas que eles estão trazendo. E se uma pessoa se converteu e fui eu que levei, o plantador, o líder vai dizer, você vai acompanhar ele. O que eu fiz com você, Heraldo, você vai fazer com ele agora. Vá buscar ele em casa. Não deixe ele em casa. Vá ler a Bíblia com ele. Está vendo aquele estudo que eu dei para você? Comece a dar para ele. E as pessoas vão aprendendo, vestindo a camisa e vendo o crescimento desse trabalho. Isto é fantástico. Ok? Bem, de um modo geral, queridos, esses são os 10 fundamentos para uma plantação de igrejas eficientes. Quebrar um desses fundamentos certamente é arriscado. Mas, como eu disse, a obra é sobrenatural. E poderá ser que Deus sempre faça algo novo, porque a obra é dele. E certamente ele está muito mais interessado que uma igreja nasça, que aquele projeto dê certo. Tá bom? Guarde isso no seu coração e nós nos veremos na próxima aula ao vivo. Deus abençoe e fique à vontade para compartilhar esse vídeo para outras pessoas que você deseja que aprendam sobre a importância e os fundamentos para uma plantação saudável, progressiva, consistente de uma nova igreja para a glória de Deus. Deus abençoe, queridos.